Olá pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Na aula de hoje nós vamos refletir sobre a mineração no Brasil colonial, de uma forma melhor apropriada na América Portuguesa, que nós não podemos ainda falar de Brasil. Então, o mais apropriado seria falar da mineração na chamada América Portuguesa, ok? Tudo bem? Então, nos acompanhe, nós colocamos um mapa conceitual que vai ajudar que você possa fazer as suas reflexões depois, com mais calma, sobre esse momento histórico da chamada da história econômica, por assim dizer, da história econômica da América Portuguesa ou do Brasil colônia. O ponto de partida da mineração ou da economia do extrativismo mineral, o ponto de partida foi o movimento bandeirante, ou seja, o processo de expansão territorial que vinha acontecendo no Brasil ou na América Portuguesa. Um processo de expansão territorial, eu diria, extremamente violento, um processo de expansão territorial que não tem uma definição ideológica clara, um processo de expansão territorial que ele vai contribuir muito mais para desbravar o nosso território, nosso interior territorial, do que necessariamente para povoar o nosso território. E dentro desses movimentos ou atividades econômicas que vão contribuir para essa expansão territorial, nós temos o movimento das bandeiras, né? Observe que nós temos ali vários tipos de bandeiras e uma delas é a chamada bandeira de prospecção, ou a bandeira de metais preciosos. O objetivo é ocupar o interior da colônia, ocupar esse interior com a finalidade de encontrar metais preciosos, as famosas bandeiras de prospecção. A partir dessas bandeiras de prospecção, com essas bandeiras de metais preciosos, no final do século XVII, nós teremos a chegada dos bandeirantes paulistas, Borba Gato e Companhia Limitada. Esses bandeirantes paulistas, eles irão chegar na região das Minas Gerais. E eles vão encontrar o ouro de aluvião, o famoso ouro de aluvião, ok? Que é aquele ouro de péssima qualidade, na medida que aquele ouro que ele é misturado com areia, né? Que você encontra ele facilmente, você tem uma possibilidade de extração com maior facilidade. Basta você pegar ali, basicamente, a peneira e ir para o córrego dos rios e você vai encontrar, evidentemente, o ouro de aluvião. Então, os bandeirantes paulistas vão descobrir no primeiro momento o ouro na região das Minas Gerais. E tem um historiador, conhecido como Boris Fausto, ele costuma dizer que a mineração ela vai se estabelecer no Brasil sob o signo da conturbação social e da pobreza. Trazendo aqui o pensamento do Boris Fausto. A mineração vai se estabelecer no Brasil sob o signo da conturbação social e da pobreza. Quando ele se refere à conturbação social, acontece justamente nesse momento que se tem a descoberta do ouro pelos bandeirantes paulistas. Os bandeirantes paulistas eles vão querer o monopólio, o exclusivismo, o controle da exploração dessa produção aurífera. Pelo fato deles terem encontrado ouro na região mineradora, eles foram o primeiro a chegar, eles vão, evidentemente, reivindicar o monopólio, o controle exclusivo desse ouro nessa região. O detalhe é que, com a descoberta do ouro, a notícia se espalha rapidamente. A notícia vai se espalhar por diversos cantos da própria colônia, como também lá na metrópole portuguesa. E o que se observa com essas notícias se espalhando sobre a descoberta do ouro é a chegada de diversos aventureiros na região mineradora. Diversos aventureiros vão se deslocar para o interior
da América Portuguesa, para o interior do Brasil colônia. Alguns estudiosos, a partir dessa análise, chegam a afirmar que uma das principais implicações, um dos principais desdobramentos ou resultados da mineração é que ela contribui para um grande fluxo migratório para o interior do território do Brasil colônia. Ela vai contribuir para um grande fluxo migratório, um deslocamento de pessoas, tanto da colônia como da metrópole, para a região das Minas Gerais. Os aventureiros que os bandeirantes paulistas chamavam de embotados. Lá vem os embotados. O que acabou provocando uma conturbação social, conhecida como nativista, chamado Guerra dos Emboabas. A famosa Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas, que é justamente a disputa pelo monopólio do ouro, pela necessidade de ter esse monopólio do ouro da região mineradora por parte dos paulistas. Ou seja, os bandeirantes paulistas não admitem a presença desses aventureiros na região. Eles não vão admitir. E aí nós teremos a Guerra dos Emboabas, certo? Que vai justamente mostrar essa questão central. Os bandeirantes paulistas acabam, na verdade, perdendo. A coroa portuguesa, o Estado português, aproveita o conflito para poder intervir na região, para poder fazer a intervenção na região, porque isso interessa ao Estado. O que mais interessou a coroa portuguesa, o que mais interessou ao Estado português, foi garantir o controle da região, controlar a região, fiscalizar, exercer um forte controle fiscal na região, como uma forma de assegurar a arrecadação tributária. Na verdade, essas foram as prioridades do Estado português no que diz respeito à mineração. Ou seja, o Estado português ele não se preocupou em melhorar a qualidade técnica da exploração desses metais preciosos durante toda a vigência da mineração. O Estado português ele não se preocupou, na verdade, em melhorar o nível de mão de obra, ou seja, qualificar a mão de obra durante a economia mineradora. A grande preocupação da coroa foi exercer um forte controle fiscal na região, como uma forma de evitar contrabando e até mesmo como uma forma de garantir a arrecadação tributária. E a coroa ela vai criar diversos mecanismos, a coroa portuguesa criou diversos mecanismos para poder exercer o controle e garantir uma arrecadação sobre a extração desses metais preciosos. Diversos mecanismos, desde, por exemplo, Casa das Intendências das Minas de Diamantes, as famosas casas das Intendências das Minas de Diamantes, até mesmo as casas de fundição. As casas de fundição, que seria uma forma de quê? De controlar a circulação desse ouro, principalmente para evitar o contrabando. Na medida que as casas de fundição, a partir delas, o ouro em pó, ele é proibido de ser circulado na região mineradora. A partir das casas de fundição, o minerador ele teria que levar todo o ouro que ele encontrou, para as casas de fundição, e lá esse ouro seria transformado em barra e teria um selo real. Mas no momento que o minerador levasse o ouro para as casas de fundição, para que eles fossem transformados em barra, a coroa, através de seus representantes, lá das casas de fundição, ela cobrava de imediato logo os impostos referidos sobre a atividade mineradora. E quando você fala, por exemplo, do sistema de controle, você não pode deixar de observar o sistema tributário, que ele foi um sistema extremamente rigoroso. O sistema tributário foi rigoroso, foi abusivo. Nós temos um sistema tributário muito complexo. Ele começa com o quinto, mas são vários impostos. Nós temos o quinto, nós temos a captação, que era o imposto que recai sobre cabeça de escravo, que estava sendo utilizado lá na região, apesar da mineração, de nós observarmos a presença de um número de mineradores independentes, mas a mão de obra que sustenta isso aqui é a mão de obra escrava africana. A mão de obra escrava africana que vai sustentar a atividade econômica mineradora. E dentro dessa lógica, você tem um sistema tributário de captação,
que era justamente por cabeça de escravo. Tem também o sistema da arroba, onde o minerador ele teria que pagar, só para que você possa ter ideia, o equivalente a 1.500 quilos de ouro. E talvez, segundo alguns estudiosos, o maior sistema tributário aqui, no que diz respeito mais opressivo dele, foi a derrama. Porque a derrama, o minerador deveria pagar todos os impostos atrasados na forma de juro. E se ele não tivesse como pagar com os metais preciosos, ele deveria pagar até mesmo com suas propriedades. A derrama, com certeza, sem sombra de dúvida, é o sistema tributário mais opressor. Observe que mais tarde a Inconfidência Mineira, ou a Conjuração Mineira, é um movimento que vai usar o dia da derrama para poder se articular. O movimento não acontece, mas a Inconfidência Mineira, nos seus planos, eles iam utilizar o dia da cobrança da derrama para poder articular o movimento. Então, com certeza, a derrama teria sido desses impostos que recaíram sobre os mineradores, o mais opressivo de todos eles, né? O mais opressor de todos eles, ok? Então, a coroa ela está muito preocupada com essa questão de exercer esse controle. Outra coisa, uma mineração que apesar dela ser voltada para o mercado externo, mas uma mineração que ela vai nos trazer diversas implicações. Além do fluxo migratório para o interior da colônia, a mineração também provoca, por exemplo, urbanização no interior da colônia, ou seja, o surgimento de várias cidades na região mineradora, São João del Rei, Vila Rica, Diamantina. Então, teremos uma urbanização provocada pela mineração no interior da colônia. Um outro resultado, um outro desdobramento, uma outra implicação também trazido pela mineração, é que ela vai ampliar o nosso mercado interno. Ela vai desenvolver o nosso mercado interno. Ela desenvolve o mercado interno da colônia. Na medida que diversas regiões vão interligar-se a Minas Gerais, para garantir o abastecimento da região mineradora, que é uma região que no começo, inclusive, sofreu com essas problemáticas relacionadas ao abastecimento. Então, se cria um mercado interno para abastecer a região mineradora. Produtos vindo do Rio de Janeiro, que vinham da Europa, produtos manufaturados, passar pelo Rio de Janeiro, para chegar até Minas Gerais, vindos do Nordeste, ou mesmo do Sul, do Rio Grande do Sul. Então, atividades que vão ser essenciais para a presença da sobrevivência dessa região. Então, o mercado interno, ele vai se ampliar, ele vai se desenvolver. A mineração, ela provoca esse desenvolvimento do mercado interno. Um outro resultado que a mineração também irá provocar, um outro desdobramento que ela vai nos trazer para a região, é que ela vai ter uma sociedade com uma possibilidade bem maior, se comparado à sociedade açucareira, uma sociedade com uma possibilidade bem maior de mobilidade social. Mas veja bem, possibilidade de mobilidade social. O que não significa dizer que, na prática, essa mobilidade social ela foi pública e notória. Que, na prática, ela aconteceu de uma forma mais simples. Pelo contrário. Era muito mais fácil você conseguir uma ascensão através do comércio do que simplesmente através da mineração, por conta principalmente do sistema tributário exagerado e abusivo. Os mineradores sofriam com o sistema tributário, então isso dificulta a possibilidade de uma ascensão social. Ou seja, na verdade nós temos uma concentração de riqueza na sociedade mineradora. Você terá uma concentração de riqueza. Essa distribuição de riqueza, na verdade, ela não responde à expectativa real dessa sociedade. Então, há uma concentração de riqueza. Você tem uma possibilidade de mobilidade, o que não significa dizer necessariamente que essa sociedade ela foi uma sociedade luxuosa, rica, ou seja, ela vai viver uma espécie de um fausto luxo. É uma sociedade de fausto luxo, a sociedade mineradora. Uma outra coisa importante também é o desenvolvimento de algumas atividades ligadas à cultura, como a literatura do arcadismo,
né? Como, por exemplo, a arte barroca de Aleijadinho. São algumas das implicações, alguns dos resultados que também teremos por conta da mineração. A atividade mineradora que vai funcionar como um verdadeiro ciclo econômico, né? Ela funciona como ciclo econômico e o que se observa é que em menos de 50 anos a mineração entrou em colapso. Em menos de 50 anos você tem simplesmente o colapso, a decadência dessa atividade econômica. Em menos de 50 anos. E nós podemos trabalhar aqui diversos fatores responsáveis por esse rápido colapso. Um deles, com certeza, perpassa pelo que nós falamos ainda há pouco. Ou seja, um deles está relacionado à não preocupação por parte da coroa, principalmente, da metrópole, em melhorar o nível tecnológico e a mão de obra, qualificar melhor a mão de obra para trabalhar nessa região. Para trabalhar, evidentemente, nessa atividade econômica, que vai chegar um momento que precisa de uma mão de obra mais qualificada, que precisa de instrumentos técnicos apropriados. E isso, de certa forma, contribui para o colapso da mineração, para o esgotamento desses metais preciosos. Uma outra coisa interessante é quando você vê, por exemplo, a utilização do trabalho escravo. Você olha a utilização do trabalho escravo na região mineradora. Certo? Os escravos que vão, escravos africanos, que vão ser a mão de obra que vão sustentar essa atividade econômica. Alguns deles, por conta do contrabando, vão conseguir, inclusive, comprar mais tarde a sua alforria, a sua liberdade, mas no momento em que a mineração estiver em colapso, a compra da liberdade ou processo de alforriamento que se ouve falar dentro da sociedade, da economia açucareira, essa compra de alforriamento, essa compra de liberdade, ela irá acontecer principalmente no momento do colapso da economia mineradora. Aí ela vai estar mais propícia a acontecer. Inclusive, existem muitos dados desencontrados, números desencontrados em relação a essa questão. De qual seria o percentual correto de número de escravos que conseguiram comprar sua liberdade no momento da crise da economia mineradora, por conta, evidentemente, desses escravos terem contrabandeado esse ouro. Enfim, o fato é que, na verdade, galera, o contrabando que é público e notório, ele não é só feito por escravo, ele é feito dentro das autoridades, até mesmo mineradores e, evidentemente, escravos. O contrabando que faz parte dessa sociedade, ok? Beleza? Uma outra coisa é que esse ouro, tem uma frase que os livros de história costumam muito utilizar, que o ouro, ele foi responsável por deixar buracos na colônia, construir catedrais em Portugal e fazer fábricas na Inglaterra. Olha só, buracos na colônia, catedrais em Portugal e fábricas da Inglaterra. Buracos na colônia. O que Portugal tirou daqui, o que mais ele aproveitou, foi principalmente para o quê? Para o luxo da corte e para a construção de algumas catedrais. Porque quem melhor tirou proveito desse ouro foram os ingleses. A Inglaterra. Portugal pagou boa parte da dívida que tinha com a Inglaterra, por conta do Tratado de Pano e Vinho, o Tratado de Mítio, o famoso Tratado de Pano e Vinho. Então, boa parte das dívidas que Portugal tinha com a Inglaterra, ele pagou com ouro brasileiro. E os ingleses aproveitaram esse ouro para poder, mais tarde, investir na sua Revolução Industrial. Observe que eles foram pioneiros, inclusive, da Revolução Industrial. Então, a mineração no Brasil colônia, ou na América Portuguesa, a mineração ela perpassa por todas essas questões. Essas são as questões essenciais quando se discute a economia mineradora. Desde o movimento das bandeiras, da origem, até o colapso da mineração. Ok, pessoal? Beleza? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.